Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre inteligência. Quero compartilhar com você 5 passos para que você consiga se tornar uma pessoa mais inteligente. E para isso nós vamos usar o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Esse daqui é o volume 1 de uma edição bem antiga. Hoje, se você for procurar esse livro aí na internet, você vai encontrar com uma edição revisada, atualizada, mas é realmente assim um clássico para estudantes em geral. Inclusive, muitas pessoas conhecem esse livro e eu realizei a leitura desse livro aqui quando eu estava na 7ª série. Né? Então, se a gente for fazer uma comparação com a divisão de séries hoje em dia, é basicamente o 8º ano. Né? Então, já tem bastante tempo que eu li esse livro, mas ainda assim ele tem muitas coisas que continuam atuais, que fazem muito sentido e que eu tenho certeza que vão fazer muito sentido para você também. Ele é um livro prático, um livro super fácil de ser lido, com bastante imagens, exemplos, e eu acho que isso torna o aprendizado desse livro ainda mais dinâmico, didático. E a ideia do professor Pierluigi Piazzi com esse livro é trazer um pouco de ciência, um pouco de como o nosso cérebro funciona, alinhado aí com alguns estudos mais sobre rotina, hábitos, para que a gente consiga se tornar um melhor estudante, para que a gente se torne uma pessoa mais inteligente. É por isso que o nome é Aprendendo Inteligência. E é muito interessante porque o nosso tema aqui é falar sobre o que você precisa fazer para se tornar mais inteligente. E eu gostaria de começar aqui na página 71 do livro, onde o autor fala o seguinte, ó: inteligências múltiplas. Na realidade, hoje em dia, fala-se muito em inteligências múltiplas. Chega-se até a enumerar 7, né? Diz aqui como se tivessem 7 inteligências. Inteligência, porém, é uma só, desenvolvida harmoniosamente em todas as suas facetas, sejam elas quais e quantas forem. O mais correto seria falar em módulos cognitivos e não em inteligências. Se você está curioso em saber quais são as 7 facetas básicas da inteligência humana, vamos enumerá-las e descrevê-las rapidamente. Então, o Pierluigi Piazzi fala pra gente aqui que nós temos uma única inteligência, mas que existem 7 facetas, né, como se fossem 7 áreas específicas que vão se dividir essa inteligência. E aí é natural que uma pessoa seja boa em uma, duas, três e não seja talvez boa em outras. Da mesma forma, talvez outra pessoa seja boa em 3, 4 e não seja boa em outras áreas específicas. Então, você provavelmente vai conseguir se identificar, tá? Ele apresenta pra gente a inteligência linguística, que te permite a recepção e transmissão da palavra, a lógica matemática, que te permite estabelecer relações de causa e efeito, possibilitando aqui a manipulação, inclusive, de relações numéricas. A gente tem a parte musical, tá, que faz com que você seja capaz não apenas de produzir uma boa música, mas também de você conseguir ouvi-la. Tem também a inteligência espacial, que é a habilidade de se orientar no espaço, algo mais voltado para parte geográfica. A habilidade psicocinética, a habilidade que permite dominar o próprio corpo e seus movimentos. A parte aqui interpessoal, né, que te permite relacionar-se com outras pessoas, e intrapessoal, que é uma relação própria consigo mesmo. Então é muito interessante essa percepção, porque pode ser que hoje em dia existam estudos que apontem outras inteligências específicas, outros termos para isso aqui, mas é muito legal a gente perceber que existem diferentes áreas do nosso cérebro e que você é único. Então você tem habilidades específicas que te tornam uma pessoa inteligente em áreas específicas. Então, saber isso é fundamental, tá? Para que você não fique se autocobrando, para que você entenda as suas habilidades, as suas qualidades e para que você se desenvolva cada vez mais naquilo que você já tem uma certa percepção, uma certa habilidade. E aí a gente chega então nos 5 passos, né? Então nós temos aqui, ó, 5 passos para que você seja uma pessoa mais inteligente. E vocês vão ver como esses passos eles são práticos e simples, mas fazem toda a diferença. Então anote aí, tá bom? Cada um deles para que você possa aplicar no final desse vídeo. E o primeiro passo é acreditar. Acreditar, o que isso significa? Você pergunta. Acreditar quer dizer, em primeiro lugar, acreditar nas próprias falhas mentais. Em segundo lugar, significa acreditar que seja possível eliminá-las. Então, aqui o autor deixa muito claro que a primeira jornada, ela sempre vai se iniciar com o primeiro passo. E o primeiro passo é você acreditar que existem falhas, existem limitações, mas ao mesmo tempo acreditar que você pode vencer cada uma delas. Então isso aqui realmente te permite dar esse primeiro passo, tá? Acredite que é capaz. Quantas pessoas se condenam muitas vezes por terem ouvido coisas, palavras que diziam talvez
você não consegue, você não sabe e por aí vai, e isso impede ela de conseguir talvez avançar cognitivamente falando e, enfim, nessas áreas específicas, tá? O segundo passo é evitar burrice. E aqui é muito engraçado porque é muito simples isso aqui, mas é extremamente importante você colocar isso na sua cabeça. Tá? Então o autor fala que, além de acreditar, você precisa evitar burrices, que é o quê? É você ter vícios, é você ter hábitos que vão prejudicar suas habilidades cognitivas. A gente tem aqui vícios como foram apresentados, a parte da televisão, você talvez até mesmo aqui tem a questão, né, ele colocou o excesso de videogames, o excesso de tecnologia e por aí vai. Então assim, é você evitar hábitos ruins, hábitos que vão, de certa forma, trazer pontos negativos para sua interpretação, para os seus pensamentos, para realmente você acabar se tornando aí, como ele coloca aqui, né, alguém que não pensa da maneira que poderia pensar, tá? Então esse é o segundo passo. Agora, o terceiro passo que ele apresenta é estudar pouco. E isso daqui é muito interessante porque quando eu li isso aqui na escola, a gente tinha muito uma metodologia de estudo, sabe, de precisa estudar muito e fazer muita coisa, mas na verdade a grande sacada está em você entender que é necessário estudar aquilo que é suficiente. Então, o que o autor fala? Se você pega, por exemplo, o aprendizado de um mês que você teve, você deseja estudar tudo isso em um único dia, você vai ter que estudar muito. Agora, quando você fraciona o seu estudo em blocos, em partes, em etapas, todo dia você vai estudar um pouco, mas você vai estar alimentando o seu cérebro com a informação da maneira correta, no tempo certo, você não vai se desgastar estudando da maneira que talvez você está acostumado a fazer, né? E você vai ter resultados melhores. Então, para quem está talvez na escola, estudando para um vestibular, para uma prova, é muito comum deixar para estudar em cima da hora. E aí você tem que estudar um monte de coisa. Agora, quando você estuda um pouco todos os dias, você estuda da forma certa. Você vai alimentando o seu cérebro com doses, com porções diárias, e isso faz com que você se torne muito mais eficiente também. Quarto passo para você se tornar uma pessoa mais inteligente é você procurar desafios, porque o quarto passo consiste justamente em enfrentar desafios, ou seja, explicando melhor. O cérebro, tanto quanto o corpo, precisa praticar esportes, tá? Só que no caso do cérebro trata-se de uma ginástica mental. Então aqui, isso aqui faz muito sentido, galera, você se desafiar. E aqui eu coloco muito a questão, talvez, eu vou até escrever aqui para deixar isso claro para você, dos hobbies. Por quê? Um hobby tem muito essa capacidade de gerar desafios práticos na sua vida que vão te desenvolver. Talvez o hobby de um xadrez, talvez o hobby de uma palavra cruzada, né, de algum desafio mental, ou até mesmo estudar um novo idioma, desenvolver um novo idioma, talvez se esforçar, se desafiar, aprender a tocar algum instrumento. Então assim, existem diferentes formas de você se desafiar e a partir desses desafios desenvolver áreas específicas da sua vida e alimentar o seu cérebro com bons hábitos e exercitar ele. Quanto mais você exercita seu cérebro, mais resultados positivos você vai ter para se tornar uma pessoa mais inteligente. E o quinto passo para fechar, ler muito. No fundo, o quinto passo é uma consequência do quarto passo e consiste num único conselho: ler, ler e ler. Então, o quarto passo, desafios, é você exercitar o seu cérebro. O quinto passo é como que se fosse uma das formas de você fazer isso, que é através da leitura de livros, tá bom? Então, o autor vai trazer aqui pra gente que a leitura de livros ela é fundamental, porque o livro, diferente do rádio, diferente da TV, onde as informações elas já vêm prontas, você tem que usar a sua imaginação, usar a sua interpretação, seu senso crítico, e isso vai te fazer realmente exercitar o seu cérebro da maneira que deve ser, além, é claro, de acessar conteúdos extraordinários como esses daqui. Então, esses são os 5 passos para que você seja uma pessoa mais inteligente. Acreditar que é possível, não cometer burrices, vícios, maus hábitos e afins, porque isso com certeza vai acabar te prejudicando ao longo dessa jornada. Então não cometa esses erros. Terceiro passo, você estudar pouco, saber que tem que estudar todos os dias. Quarto passo, se desafiar. E quinto passo, ler livros, ler muito, tá bom? Agora, comenta aqui abaixo se faz sentido esses passos para você. Se você já leu esse livro aqui alguma vez, tá bom? E se você já leu, qual é o seu feedback a respeito dessa leitura? Já que a gente está falando aqui sobre aprendendo inteligência, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, o link do método Ler, que é o meu método de leitura, tá? Para que você consiga aprender a ler do jeito certo, para que você consiga se desenvolver cognitivamente falando através dos livros. Caso você tenha esse interesse, aqui no link aqui na descrição eu vou deixar o link
do nosso método de leitura, tá bom? Agora você vai compartilhar esse vídeo com alguma pessoa para que ela possa aproveitar essas dicas, você vai se inscrever no nosso canal, apertar o botão do gostei e aproveitar os outros conteúdos que nós temos aqui no canal. Deus te abençoe, tenha ótimos estudos, seja uma pessoa mais do que inteligente e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Lê Livros. Até mais!